Você não vai acreditar nas coisas bizarras que algumas pessoas encontraram dentro de casa. Prepare-se para histórias reais e de arrepiar. Número 1. Um exército de tartarugas em Madagascar. Esse caso bizarro aconteceu em Madagascar, dentro de uma casa de 2 andares. Ninguém teria descoberto o que havia ali se um policial curioso não tivesse decidido investigar. O agente estava passando pela rua quando sentiu um cheiro extremamente desagradável vindo da casa. Movido pela suspeita, ele entrou para ver o que estava acontecendo. Ao subir até o 2º andar, ele encontrou algo inacreditável. Milhares de tartarugas vivas de diferentes tamanhos espalhadas por todos os lados. Para ser mais preciso, havia exatamente 9.888 tartarugas dentro da casa. E não eram espécies comuns. Muitas eram consideradas raras e em perigo de extinção, o que deixou o governo em choque ao ser informado. As autoridades agiram rápido. Todos os animais foram levados para um centro particular de reabilitação de vida selvagem. A polícia tratou o caso com seriedade total e, após investigações, conseguiu prender 3 pessoas responsáveis por manter os animais em condições inadequadas. Número 2. Armas, moedas e desaparecimento misterioso. Você já ouviu falar dos preppers do apocalipse? São pessoas que se preparam para o fim do mundo, e algumas levam essa preparação ao extremo. Um homem dos Estados Unidos comprou uma casa velha e, ao explorar o local, encontrou um porão escondido. Havia uma placa de madeira encostada na parede. Ele retirou a placa e, por trás dela, havia uma sala secreta cheia de caixas, gavetas e um cofre misterioso. Embora não tenha conseguido abrir o cofre de imediato, o conteúdo das caixas era chocante. Dezenas de munições de vários calibres. Continuando a busca, ele descobriu ainda mais cartuchos, quantidade suficiente para abastecer um pequeno exército. Pouco depois, ele achou outra caixa, dessa vez cheia de moedas antigas. O homem disse que levaria o cofre a um chaveiro profissional e que contaria mais detalhes em breve. No entanto, sumiu da internet sem deixar rastros. Por que o antigo morador tinha tudo isso escondido? Estava se preparando para alguma catástrofe? Até hoje, ninguém sabe a resposta. Número 3. Câmeras escondidas em casas de aluguel. Uma família da Nova Zelândia viajou para a Irlanda, animada para aproveitar as férias dos sonhos. O que eles não sabiam é que a casa onde iriam se hospedar escondia um segredo assustador. Logo que tentaram se conectar à rede de Wi-Fi da casa, perceberam algo estranho. Havia um dispositivo com o nome Câmera IP. Como o pai da família era consultor de TI, ele desconfiou imediatamente e resolveu investigar. Ao inspecionar o ambiente, descobriu que havia uma câmera escondida dentro do detector de fumaça, apontada diretamente para o quarto onde dormiam. Eles denunciaram o caso imediatamente à polícia. E essa não foi a única história assim. Uma família que alugou uma casa geminada em Lehigh Acres, na Flórida, passou pela mesma situação. Eles também encontraram uma câmera dentro do detector de fumaça, voltada para a cama. Há ainda outro caso ainda mais assustador. Um bilionário foi acusado de instalar câmeras escondidas em todas as suas casas de aluguel durante vários anos. Então, da próxima vez que você for viajar, talvez valha a pena dar uma boa checada em todos os cantos da casa. Número 4. 45 cobras debaixo do chão. Encontrar uma cobra dentro de casa já é ruim. Agora imagine encontrar 45, incluindo cascavéis. Um homem anônimo teve que ir até o espaço sob sua casa para consertar um fio elétrico. Ele achou que talvez encontrasse algum bicho, mas o que viu foi bem pior do que imaginava. Inicialmente pensou que havia apenas 2 ou 3 cobras, mas logo percebeu que era um verdadeiro ninho. Apavorado, saiu rapidamente da área e chamou um especialista. O profissional confirmou. Havia 45 cobras cascavéis vivendo embaixo da casa. Segundo ele, não havia sinais de infestação no quintal nem dentro da casa. Elas estavam todas concentradas no espaço escuro e úmido sob o piso. O mais assustador é que as cobras cascavéis possuem veneno altamente tóxico, que pode matar se a pessoa não for tratada a tempo. O dono da casa teve muita sorte por ter encontrado os animais antes de ser picado. Número 5. Esqueletos com asas e outros artefatos sinistros. Em uma antiga casa de Londres, um achado digno de filme de terror surpreendeu especialistas e curiosos. Escondida em um porão havia uma coleção bizarra de esqueletos com asas. A história se torna ainda mais perturbadora ao descobrir que essa coleção era do aristocrata Thomas Marilyn,
um excêntrico britânico do século XIX. Embora tenha vivido séculos atrás, a estranha coleção só foi descoberta no ano de 2006. Atualmente, ela pode ser visitada no Maryland Cryptid Museum, um lugar perfeito para quem gosta de ambientes macabros. Além dos esqueletos com asas, havia caixões de vampiros, instrumentos estranhos e outras peças que desafiam explicações científicas. Muitos se perguntam: seriam criaturas reais ou invenções do próprio Thomas? Seja como for, a coleção continua sendo extremamente assustadora. Número 6. Quadro escondido rende fortuna. Os irmãos Don e Trade herdaram a casa do pai após sua morte, mas o que encontraram lá superou todas as expectativas. A casa por si só já tinha um valor alto. No entanto, ao explorar o imóvel com mais atenção, eles descobriram uma parede falsa dentro do próprio quarto. Atrás dela, havia uma sala secreta com um quadro escondido, mas não era qualquer pintura. A obra era de Norman Rockwell, um famoso ilustrador e pintor dos Estados Unidos. O pai deles teria comprado o quadro em 1960, pagando apenas $900. Anos depois, quando os irmãos levaram o quadro a leilão, conseguiram arrecadar incríveis $15,4 milhões. O motivo de o pai ter escondido o quadro? Ele estava passando por um divórcio complicado na época e não queria dividir a valiosa obra com sua ex-esposa. Por isso criou a sala secreta, provavelmente esperando que um dia seus filhos a encontrassem. Número 7. O fantasma da janela em Michigan. Ted, um policial do estado de Michigan, nos Estados Unidos, gravou um vídeo sinistro ao investigar uma casa abandonada no bairro de Delray. Ele ouviu sons estranhos vindos do local e decidiu registrar tudo com uma câmera. Ao filmar uma das janelas do último andar, algo aterrorizante aconteceu. Uma mulher apareceu repentinamente olhando para fora com um rosto furioso e desapareceu no instante seguinte. Segundo moradores locais, a casa era conhecida por ter sido lar de Roseworth, uma mulher que ficou famosa por ser chamada de a Bruxa de Delray, acusada de aterrorizar os vizinhos. Teria sido o fantasma dela na janela? A dúvida só aumentou quando o policial encontrou, dentro da casa, um recorte antigo de jornal mostrando a própria Rose. Coincidência? Ou algo sobrenatural? Número 8. Alerta assustador em quarto secreto. Um grupo de estudantes da Noruega alugou uma casa para morar durante o período da universidade. Tudo parecia normal até que encontraram uma estante misteriosa encostada em uma parede. Ao movê-la, encontraram uma porta trancada. Na porta havia um aviso: se você tem estômago fraco, não entre. Eles, claro, ignoraram o alerta e decidiram explorar. Ao abrirem a porta, encontraram um sistema de alarme artesanal, indicando que o espaço havia sido usado como esconderijo durante a Segunda Guerra Mundial. O lugar tinha mapas da Europa nas paredes e sinais de que pessoas viveram ali por bastante tempo. Apesar do aspecto histórico, o clima no quarto era tenso e sombrio. O esconderijo parecia ter muitas histórias não contadas. Número 9. Um poço medieval na sala de estar. Um casal de Plymouth, na Inglaterra, comprou uma antiga casa vitoriana e, para sua surpresa, descobriu um buraco de mais de 3 metros de profundidade na sala de estar. O buraco parecia ser um poço muito antigo. A esposa sugeriu que tapassem o buraco imediatamente, mas o marido ficou curioso e decidiu escavar mais. Durante a escavação, encontrou uma espada antiga, possivelmente datada do século X. Encontrar um pedaço da história debaixo do próprio piso deixou o casal empolgado, e o homem planeja continuar escavando. Quem sabe o que mais pode estar escondido ali? Número 10. Casal finge morte para aplicar golpe. John e Anne Darwin estavam atolados em dívidas e tiveram uma ideia extrema para escapar da crise financeira. Em 2002, Anne informou às autoridades que seu marido havia morrido em um acidente de canoagem. Com isso, ela conseguiu receber centenas de milhares de dólares do seguro de vida. Mas a verdade era que John estava vivo, escondido dentro da própria casa. Eles criaram um quarto secreto com acesso por trás do armário no dormitório. Sempre que alguém visitava Anne, John se escondia no cômodo. Depois de alguns anos, conseguiram pagar todas as dívidas, inclusive a hipoteca da casa. Mas em 2007, foram flagrados juntos em uma foto no Panamá e tudo veio à tona. O casal foi condenado por fraude. O pior de tudo foi ter que explicar a farsa para os próprios filhos. Apesar disso, os filhos acabaram perdoando os pais com o tempo. Número 11. Morador secreto no porão. Um grupo de estudantes em Ohio vivia uma situação incomum.
ouviam barulhos estranhos à noite e frequentemente perdiam pertences. Chegaram a acreditar que a casa estivesse mal assombrada. Um dia, decidiram investigar a fundo. Durante a busca, descobriram uma porta escondida no porão. Ao abri-la, encontraram uma pequena sala com cama de casal, quadros pendurados e livros. Para o choque geral, havia um homem vivendo ali em segredo. Após confrontá-lo, os estudantes retiraram suas coisas e trocaram a fechadura. Mais tarde, acabaram conhecendo o misterioso invasor e decidiram perdoá-lo. Número 12. Código secreto em perna de pombo. David Martin, um britânico de 74 anos que vivia em Surrey, estava reformando sua lareira quando encontrou algo inesperado. Uma perna de pombo com um tubo vermelho preso. Dentro do tubo havia um papel com o título Serviços de Pombos e uma sequência de 24 blocos com código manuscrito. A história se espalhou rapidamente. Nem mesmo criptógrafos profissionais conseguiram decifrar o código, até que um canadense da cidade de Ontário conseguiu. O bilhete era uma mensagem secreta da Segunda Guerra Mundial, supostamente escrita por um sargento chamado William Stott, que usava pombos para relatar movimentos das tropas alemãs. Um achado raro, curioso e um pouco assustador. Número 13. Banheira cheia de cérebros humanos. O que poderia ser mais assustador do que encontrar uma banheira cheia de cérebros humanos? Parece impossível, mas essa história apareceu no Reddit e deixou a internet inteira em choque. A imagem mostrava uma banheira com diversos cérebros mergulhados em um líquido chamado formolina, um conservante químico com cheiro extremamente forte. O autor da postagem afirmou que os cérebros eram reais. Muitos usuários duvidaram, alegando que deviam ser modelos usados em aulas de anatomia, já que era comum armazenar esse tipo de material em escolas de medicina. Mesmo assim, a origem e a veracidade dos cérebros nunca foram totalmente esclarecidas, e o mistério permanece até hoje. Tomara que tenham sido apenas materiais didáticos. Número 14. O quarto secreto da caça ao tesouro. Na Inglaterra, um pai teve uma ideia genial antes do nascimento da filha. Construiu um quarto secreto dentro de casa e escondeu um mapa do tesouro com pistas espalhadas. Quando a menina completou 6 anos, ele contou sobre a existência do tesouro e entregou o primeiro mapa. A garotinha ficou encantada, como se estivesse em um filme da Disney. Após seguir todas as pistas, ela chegou a uma parede em seu próprio quarto. O pai fez um buraco e juntos descobriram o espaço secreto. Lá dentro havia um baú com moedas e joias antigas. Ela ficou emocionada e contou a todos os familiares sobre sua incrível descoberta. Um gesto carinhoso que virou uma lembrança inesquecível. Número 15. Mickey Mouse no porão. Existe uma foto que circula nas redes sociais mostrando um homem vestido com uma fantasia antiga do Mickey Mouse, parado em um porão sombrio. A imagem viralizou, principalmente porque os primeiros trajes de mascotes da Disney eram bem diferentes dos de hoje, e francamente assustadores. Durante a celebração dos 92 anos do Mickey e da Minnie, em novembro de 2020, a foto reapareceu com força total. Segundo alguns rumores, o traje teria sido criado por fãs no final do século XIX, mas não há confirmação. Ainda assim, a maioria das pessoas concorda com uma coisa. Seja lá de quem for aquela casa, ninguém gostaria de passear por aquele porão. Número 16. Casa armadilhada como em filme de terror. No final do século XIX, um grupo de homens foi visitar uma casa à venda e encontrou algo que nunca tinha visto: armadilhas por todos os lados. Logo de cara, notaram uma corda esticada na escada. Por sorte, decidiram não subir, mas ao examinar o local mais de perto, perceberam que havia outra escada coberta com cacos de vidro e pregos. Ninguém sabe ao certo por que alguém criaria uma casa cheia de armadilhas perigosas. Estaria tentando se proteger de invasores? Ou teria outros motivos obscuros? A verdade é que quem quer que tenha feito aquilo, claramente não queria receber visitas. Número 17. O tubarão no telhado de Oxford. Se você já passou por Oxford, na Inglaterra, talvez tenha visto o monumento mais excêntrico da cidade, um tubarão gigante saindo do telhado de uma casa. A escultura tem quase 8 metros de comprimento e foi instalada por Bill Heine, um escritor que trabalhava para a BBC. A ideia surgiu durante uma conversa descontraída com um amigo enquanto tomavam vinho na calçada, bem em frente à casa. O tubarão seria uma espécie de protesto contra o bombardeio da Líbia e também uma crítica ao uso de armas nucleares. Com o tempo,
a escultura se tornou um ponto turístico adorado pelos moradores e visitantes. Número 18. Casa de mafiosos cheia de armadilhas e segredos. Em Denver, nos Estados Unidos, um homem chamado Matt Fenney estava reformando sua casa quando fez uma descoberta sinistra. Enquanto derrubava algumas paredes para trocar canos, sentiu um cheiro estranho. Ao investigar, encontrou uma fileira de fósforos conduzindo a jornais antigos. Segundo Matt, a casa havia pertencido a uma família criminosa muito conhecida na região. E tudo indicava que eles haviam deixado armadilhas para confundir ou atrasar possíveis inimigos. Durante a reforma, Matt também encontrou uma porta escondida que levava a um quarto oculto. Aparentemente, havia um túnel por onde os mafiosos poderiam escapar caso tivessem problemas. Hoje o local está vazio, mas o passado sombrio da casa continua presente nas paredes. Número 19. Mofo tóxico quase mata duas famílias. Jason e Carrie Brown compraram uma nova casa e logo começaram a sentir sintomas estranhos. Falta de ar, dor de cabeça, cansaço. O motivo? Um mofo altamente tóxico. Antes deles, outro morador chamado George Leventis viveu ali com sua esposa e duas filhas em 2004. Pouco depois da mudança, todos começaram a se sentir mal. Ao descobrir que o mofo era a causa, a família de George se mudou imediatamente. Quando a casa foi vendida, George, preocupado, deixou um aviso secreto em um cômodo escondido. Por sorte, a nova família encontrou o bilhete a tempo e pôde agir antes de ficar gravemente doente. Um pequeno gesto que provavelmente salvou vidas. Número 20. 150 morcegos na chaminé. Uma família de Chilliwack, no Canadá, comprou uma nova casa e decidiu fazer uma inspeção antes de se mudar. Tudo parecia em ordem, até que perceberam algo estranho vindo da chaminé. De repente, mais de 150 morcegos começaram a sair voando de lá. O mais curioso é que nenhum deles havia sido detectado durante a inspeção profissional. Infelizmente, como havia filhotes raros entre os morcegos, a remoção imediata não era permitida por lei. A família teria que conviver com os morcegos, ou esperar pelo menos 6 semanas, até que as crias crescessem e pudessem ser removidas. O que você faria nessa situação? Número 21. Aranha gigante no banheiro. Se encontrar algumas aranhas pequenas pela casa já é ruim, imagine se deparar com uma aranha gigante no seu banheiro. Foi exatamente o que aconteceu com Kate, uma moradora da Austrália. Todo mundo sabe que a Austrália é famosa por abrigar aranhas, cobras, lagartos e todo tipo de criatura assustadora. Mas, mesmo para os padrões do país, o que Kate encontrou foi assustador demais. A aranha em questão era uma aranha caçadora, uma das maiores e mais rápidas do mundo. Elas são perigosas. E o susto foi tão grande que Kate não sabia o que fazer. Sem conseguir lidar com a situação sozinha, ela pediu ajuda em um grupo do Facebook sobre aranhas, explicando que estava apavorada. No fim, teve sorte por ter visto a aranha antes que ela pudesse, quem sabe, cair sobre sua cabeça. Número 22. Trem subterrâneo escondido no porão. Alexandra Polos, uma mulher de 43 anos da cidade de Danville, na Pensilvânia, herdou a casa do pai em 2002. Desde pequena, ela suspeitava que havia algo diferente na construção. Um dia, resolveu investigar melhor o porão e encontrou uma passagem escondida. Com a ajuda de especialistas, descobriu que aquela abertura levava a uma série de salas subterrâneas localizadas a cerca de 4 metros abaixo do solo. Essas salas faziam parte de uma antiga rede ferroviária clandestina usada por escravizados que tentavam escapar para estados livres ou para o Canadá, especialmente no período anterior à Guerra Civil dos Estados Unidos. A rede deixou de ser usada em 1861, quando a guerra começou, e acabou sendo esquecida com o tempo. Encontrar um pedaço vivo da história americana debaixo da própria casa é algo que poucas pessoas podem dizer que viveram. Número 23. Tubarões no porão. Em Granville, Nova York, agentes da polícia atenderam a uma denúncia anônima de tráfico ilegal de animais silvestres. Quando chegaram à casa de Joshua Seguin, um homem de 40 anos, ficaram chocados. No porão, havia 7 tubarões viveiro-vivos nadando em uma piscina, além de 2 tubarões leopardo e um tubarão-martelo, todos mortos. Segundo a agente Kimberly, que liderou o caso, essa foi uma das descobertas mais bizarras que já presenciou. Já tinham lidado com cobras, jacarés e até arraias, mas tubarões? Nunca.
A suspeita era de que Joshua estivesse criando os animais para vendê-los a pessoas ricas que queriam ter peixes exóticos como pets. Definitivamente uma das cenas mais surreais já encontradas em uma casa. Número 24. Porão cheio de bonecas assustadoras. Na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, há um restaurante chamado Henny's que por fora parece sofisticado, mas o que está escondido no porão é digno de filme de terror. Ao descer a escada até o subsolo, os visitantes se deparam com uma porta fechada. Atrás dela estão 15 bonecas antigas sentadas, olhando diretamente para quem entra. O restaurante alega que a ideia era apenas criar um ambiente estranho e curioso. No entanto, relatos indicam que novos bonecos aparecem por lá de tempos em tempos, sem que ninguém saiba quem os colocou. Há também rumores de que o local é assombrado e algumas pessoas juram que certos bonecos já desapareceram misteriosamente. Número 25. Figura misteriosa captada pelo Google Maps. Todo mundo sabe que o Google Maps pode registrar imagens estranhas de vez em quando, mas uma delas chamou a atenção do mundo inteiro. Em uma sacada de um prédio na França, uma figura esquisita apareceu na imagem do Street View. À primeira vista parece uma pessoa qualquer, mas ao olhar mais de perto, nota-se que os olhos e a cabeça são desproporcionais. Muita gente acredita que se trate de um alienígena, ou no mínimo, algo muito fora do comum. A origem da figura nunca foi explicada, mas a imagem continua disponível para quem quiser ver com os próprios olhos. É ou não é de arrepiar? Número 26. Escotilha misteriosa leva à masmorra. Em 2014, um usuário do Reddit chamado DC7 se mudou para um novo apartamento na Inglaterra. Ele decidiu não fazer uma inspeção antes da mudança, já que o aluguel era barato. Durante uma das primeiras explorações do lugar, encontrou uma escotilha no chão. Ao abri-la, descobriu um monte de objetos velhos, mas logo percebeu que havia algo mais. Uma escada escondida que levava a uma sala subterrânea. Ao descer, encontrou vários túneis, salas com pichações nas paredes e até um jornal britânico de 1984. Segundo ele, o local poderia ter sido um antigo calabouço ou até mesmo um cemitério. Apesar do medo, ele considerou usar o espaço como uma espécie de sala de descanso, já que tinha ganhado mais área do que imaginava. Número 27. Máscaras de voodoo em mansão de Nova York e leiloeiros que faziam a limpeza de uma mansão histórica em Queens, Nova York, tiveram uma surpresa arrepiante. A mansão Sway, construída em 1858 e com 27 cômodos, havia pertencido a Michael Harban. Após sua morte, seus filhos contrataram uma equipe para leiloar os objetos do local. Entre telescópios antigos, barômetros e mapas raros, os profissionais encontraram um baú de madeira trancado no sótão. Ao abrir, depararam-se com 5 máscaras de voodoo feitas, aparentemente de couro de porco ou pele humana, além de um boneco de voodoo com pregos enferrujados cravados em volta do corpo. Alguns relataram sentir uma energia estranha vinda das máscaras. Para que serviriam esses objetos? Ninguém sabe ao certo, mas só de ver as fotos já dá calafrio. Número 28. Aparição em foto de reforma. Uma foto aparentemente normal virou mistério quando operários tiraram uma imagem do telhado de uma casa sendo consertado. Ao fundo, na janela, aparece uma senhora observando tudo. O detalhe é que os novos proprietários garantem que não conhecem a mulher da foto. E mais. Uma moradora idosa havia morrido naquela casa apenas 3 meses antes. Um dos trabalhadores, chamado Adam, afirmou que esteve lá por 3 dias seguidos e nunca viu ninguém na casa. Teria sido a idosa da foto o fantasma da antiga moradora? A imagem continua sem explicação até hoje. Número 29. Quarto escondido atrás do espelho, Samantha Harrod estava no banheiro quando sentiu uma corrente de ar frio incomum. O vento era tão forte que movia seus cabelos. Curiosa, resolveu investigar e, ao tirar o espelho da parede, descobriu algo inesperado. Não havia parede ali. Atrás do espelho havia um buraco que levava a um cômodo oculto. Dentro, Samantha encontrou sacos de lixo e uma garrafa de água vazia. Ela compartilhou tudo no TikTok e os vídeos viralizaram rapidamente. A teoria mais assustadora? Alguém poderia ter estado morando ali em segredo. Bizarro, não é? Número 30. Crianças descobrem escada secreta atrás da estante. Um usuário do Reddit chamado Tubby Brownie compartilhou uma história assustadora vivida por ele, seu irmão e sua família em um subúrbio dos Estados Unidos.
Tudo começou quando ele estava brincando no quarto dos pais com o irmão mais novo. Sem querer, os dois esbarraram em uma estante que se moveu levemente. Curiosos, afastaram a estante e, para surpresa deles, havia uma escada em espiral preta escondida atrás dela. Eles decidiram descer e chegaram a um espaço de acesso apertado, quase como um porão inacabado. Lá, encontraram lençóis brancos jogados, balas e uma banana que ainda parecia fresca. Também acharam brinquedos e bonecas que haviam sumido da casa há meses. Como a banana ainda estava em bom estado, as crianças perceberam que alguém poderia estar morando ali. A família chamou a polícia e se mudou imediatamente. O desfecho da história? Não se sabe. Mas só a ideia de alguém viver escondido ali já é de dar pesadelos. Número 31. Casa dos sonhos sobre ninho de cobras. Uma família do estado de Idaho, nos Estados Unidos, achou que havia feito um ótimo negócio ao comprar uma casa por menos de $80 mil. No entanto, a alegria durou pouco. Após algumas semanas morando lá, começaram a ouvir barulhos estranhos dentro das paredes. Em uma madrugada, um dos membros da família pisou em uma cobra no banheiro. Logo descobriram a verdade. A casa havia sido construída em cima de um ninho gigantesco de cobras de liga. Segundo um biólogo, o local era um hibernáculo, lugar usado pelas cobras para se abrigarem durante o inverno. Eles disseram que, às vezes, a casa inteira parecia vibrar por causa da movimentação dos répteis. Acabaram abandonando a residência, completamente traumatizados. Número 32. O maior aquário privado do Reino Unido, Jack Heathcote, é o dono do maior aquário particular do Reino Unido. De fora, sua casa parece comum, mas o interior é de cair o queixo. Abaixo da cozinha, ele construiu um tanque gigante que abriga mais de 50 peixes, entre eles arraias, peixes ornamentais e até piranhas e jacarés do papo amarelo. Ao todo, os aquários da casa somam 22 toneladas de água, o equivalente ao peso de 11 carros. E Jack entra nos tanques para fazer a limpeza pessoalmente. Ele apenas se arrepende de uma coisa: não ter integrado o aquário ao projeto da casa desde o início. Mesmo assim, seu lar é um verdadeiro espetáculo submarino. Número 33. 100 mil abelhas atrás da parede. Imagine se mudar para uma casa nova e descobrir que você está dividindo espaço com mais de 100 mil abelhas. Isso aconteceu com um casal no Reino Unido. Logo após a mudança, começaram a ouvir zumbidos constantes pelas paredes. Ao chamarem um apicultor, descobriram que havia uma colmeia gigantesca escondida atrás do revestimento do quarto. As abelhas estavam ali há pelo menos 7 anos, segundo o especialista. Para resolver o problema, foi preciso encontrar e capturar a abelha rainha, o que exigiu remover parte da parede. No final, o apicultor conseguiu salvar a colônia e ainda retirou mais de 115 quilos de favo de mel. O pai da mulher até ajudou a transformar tudo em potes de mel caseiro. Número 34. Adegas modernas escondidas sob a cozinha. Muitas pessoas gostam de ter vinhos em casa, mas algumas vão além e constroem adegas subterrâneas incríveis. Como o ambiente embaixo da casa é escuro e fresco, é ideal para conservar as garrafas por muito mais tempo. Algumas dessas adegas modernas ficam bem debaixo da cozinha, com escadas em espiral ou plataformas retráteis que se elevam com o toque de um botão. Outras têm sistemas giratórios e design circular, além de serem discretas e seguras para manter fora do alcance das crianças. Um exemplo perfeito de como unir praticidade, sofisticação e segurança. Tudo no conforto de casa. Número 35. Cidade subterrânea descoberta por acidente. Em 1963, um homem da região da Capadócia, na Turquia, estava reformando sua casa quando derrubou uma parede e descobriu algo inacreditável. Uma sala secreta que dava acesso a uma cidade subterrânea inteira. Era a antiga cidade de Derinkuyu, escavada nas profundezas da terra. Segundo arqueólogos, ela podia abrigar até 20 mil pessoas, além de armazenar comida, água e animais. A cidade contava com cozinhas, capelas, depósitos, vinícolas e passagens secretas, e não era a única da região. Outras cidades subterrâneas, como Kaymakli e Tatlarin, também existem na Capadócia. Mas Derinkuyu é a mais profunda, atingindo cerca de 60 metros de profundidade. Um verdadeiro mundo escondido sob os pés. Número 36. Porta escondida no sótão leva a quarto perturbador. Um usuário do Reddit chamado Nuxtor compartilhou a descoberta bizarra que fez em sua nova casa. Ao subir até o sótão, encontrou uma pequena porta trancada. Ao abri-la,
Teve a nítida sensação de que algo terrível havia acontecido ali. Dentro havia apenas uma cama, mas o clima era pesado e desconfortável. Ele chegou a dizer que, se alguém gritasse lá de dentro, ninguém conseguiria ouvir. Outros usuários comentaram que parecia um cenário de filme de terror. Até hoje, ninguém sabe para que aquela sala foi usada. O mistério permanece. Número 37. Foto assustadora esquecida no sótão. Um proprietário de uma casa de férias em Redwick estava fazendo uma faxina de verão quando encontrou uma foto aterrorizante no sótão. A imagem era escura, cheia de arranhões e na parte inferior trazia a frase "Você vê?". Aparentemente mostrava uma casa ao fundo e algo, ou alguém, em frente a ela. Apesar de muitos tentarem decifrar o que havia na foto, ninguém conseguiu dizer com certeza. Quem teria deixado aquela imagem lá e por quê? Essas perguntas seguem sem resposta. Número 38. O castelo com passagens secretas. O Singer Castle é um castelo localizado em uma ilha na região de Chippewa Bay, em Nova York. Ele foi construído em 1896 por Frederick Gilbert Bourne, um empresário dos Estados Unidos que queria um refúgio de verão para ele e seus filhos. Após a sua morte, os filhos decidiram explorar o castelo por completo. Foi aí que encontraram uma série de passagens, portas falsas e cômodos secretos escondidos em toda a propriedade. Algumas estantes levavam a corredores secretos. Espelhos e quadros escondiam buracos para espiar os outros cômodos, e até uma masmorra foi descoberta. Nunca ficou claro por que Frederick construiu tudo isso. Mas uma coisa é certa, o lugar é digno de filme. Número 39. Ninhos de vespas nos azulejos. Uma mulher anônima da Austrália encontrou manchas marrons estranhas nos azulejos do banheiro. Sem entender do que se tratava, publicou uma foto nas redes sociais. Pouco depois, veio a resposta. Eram ninhos de vespas do barro. Essas vespas constroem seus ninhos usando lama e costumam caçar aranhas para alimentar suas larvas. Apesar de assustadoras, não são perigosas para humanos. Para se livrar delas, basta raspar cuidadosamente a superfície onde os ninhos estão grudados. Problema resolvido. Com um pouco de coragem, é claro. Número 40. Aves assassinas invadem a cozinha. Uma família australiana estava preparando o jantar quando um pássaro gigantesco invadiu a casa pela porta dos fundos. Era um casuar, uma ave nativa da Austrália que pode atingir 2 metros de altura e é considerada uma das mais perigosas do mundo. O marido se escondeu sob a mesa da sala de jantar, enquanto a esposa correu para fora gritando. Felizmente, o pássaro saiu da casa sozinho, mas o susto foi enorme. Casuares têm garras longas e afiadas e podem correr a mais de 50 km por hora. Melhor manter as portas fechadas. Alguma vez você já encontrou algo estranho ou assustador na sua própria casa? Talvez não tão bizarro quanto essas histórias, mas quem sabe? Conta pra gente nos comentários. Vai que sua experiência também merece virar um vídeo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!